Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, cinemática, uma das áreas da mecânica, dentro do subtema movimento uniforme, onde mais especificamente nós vamos estudar o conceito de velocidade relativa. E para aperfeiçoar o nosso conhecimento em velocidade relativa, eu preparei para hoje a resolução de dois exercícios. O primeiro desses exercícios trata do seguinte: duas localidades A e B estão separadas pela distância de 180 km. Simultaneamente, passam por essas localidades os móveis P e Q. O móvel P passa por A e dirige-se a B. Q passa por B e dirige-se a A. Seus movimentos são uniformes, com velocidades de 90 km por hora e 60 km por hora, respectivamente. Determine o instante e a posição do encontro dos móveis. Muito bem, se nós queremos determinar o instante e a posição, a gente já conhece uma maneira de fazer isso. A primeira coisa que eu sempre solicito a vocês, sugiro a vocês, converta o texto que está em português numa imagem, ok? Se você consegue converter o texto numa imagem, fica muito mais fácil de visualizar o que está acontecendo entre as cidadezinhas A e B, separadas pela distância de 180 km. Por A passa o móvel P, que dirige-se a B. Por B passa o móvel Q, que dirige-se a A. Cada um deles com suas velocidades indicadas no enunciado, respectivamente 90 km por hora e 60 km por hora. Então, com isso, fica mais fácil visualizar o que está acontecendo. A gente conhece o método para fazer isso. E só nesse primeiro exercício eu vou te mostrar esse método para que você perceba como trabalhar com velocidade relativa quando as funções horárias não são dadas é muito mais fácil. Mas nós vamos fazer primeiro por aquele sistema tradicional. Bom, se A e B estão separados por uma distância de 180 km e nada me foi informado sobre o ponto de referência, quem vai escolher onde está o ponto de referência sou eu. Então eu vou primeiro orientar a trajetória, como a gente já está habituado, da esquerda para a direita, indicando que tudo que apontar para a direita vai ser positivo. E se eu oriento da esquerda para a direita, a melhor coisa a ser feita é colocar à esquerda a origem dos espaços. Então aqui onde está A, eu colocaria a origem dos espaços, ou seja, 0. Como entre A e B existe uma distância de 180 km, se A ocupa o espaço 0, B ocupa o espaço 180 km. A próxima etapa é seguir o roteiro, ou seja, o enunciado nos garantiu que se trata de um movimento do tipo uniforme. Observando a imagem, nós podemos perceber que o móvel P se dirige no mesmo sentido da orientação da trajetória, portanto apresenta movimento progressivo. Já o móvel Q apresenta movimento retrógrado. Então você vem aqui e escreve progressivo e para o móvel Q você escreve retrógrado. Isso é importante para você decidir quais serão os sinais das velocidades na próxima etapa, que é a determinação das constantes do movimento uniforme, que são o espaço inicial, e você vai ter que determinar isso para P, e a velocidade escalar, e também vai ter que determinar para Q, o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, o espaço inicial de P e Q são respectivamente 0 e 180 km. Então nós vamos escrever aqui 0 e 180 km. As velocidades escalares de P e Q são respectivamente iguais a mais 90 km por hora e menos 60 km por hora, já que Q tem movimento retrógrado ou regressivo. E finalmente você vai escrever as funções horárias de P e de Q. Para P, SP igual a 0
mais 90t, e SQ igual a 180 menos 60t. Estamos nos aproximando da última etapa, né? Vamos para a penúltima agora. Você precisa descobrir, segundo o que foi solicitado no exercício, o instante em que os móveis se encontram, ou seja, em que o móvel P e o móvel Q ocupam os mesmos espaços. Conclusão, você vai trocar o espaço ocupado pelo móvel P por 0 mais 90t, lógico que o 0 somado a 90t vai dar 90t, e o espaço ocupado por Q por 180 menos 60t. Agora, a gente isola o t, passando o 60t para o primeiro membro somando. Então, 90t mais 60t é igual a 180. 90t mais 60t vai dar 150t, que é igual a 180. Passamos a caneta aqui na dezena e o resultado é 18 dividido por 15. Também dá para simplificar ambos por 3, na proporção de 5 para 6. E 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Portanto, os móveis irão se encontrar 1,2 horas após o disparo do cronômetro. Só que ele não pediu apenas isso, ele também pediu a posição em que eles se encontram. Para calcular a posição em que eles se encontram, a gente tem que fazer o seguinte, substituir esse instante que você acabou de encontrar aqui, ou na equação do espaço do móvel P, em função do tempo, ou do Q. Claro que a do móvel P é mais simples, então eu vou escolhê-la aqui. Você vai ter SP igual a 0, que eu vou desprezar, mais 90t, ou seja, 90 vezes 1,2, que dá 108. Portanto, você vai ter aqui os móveis se encontrando quando ambos estiverem ocupando o espaço 108 km. Eu vou deixar a tela aqui para você fazer um print e, em seguida, eu vou resolver pelo método da velocidade relativa. É fácil saber quanto tempo a gente gastou, é só você olhar aí no vídeo quanto tempo se passou. E agora nós vamos apagar tudo isso aqui, vamos esquecer tudo, menos a imagem, porque a imagem é necessária para ambas as resoluções, e vamos resolver pelo método da velocidade relativa, para verificar se ele é ou não é mais simples quando os sorvetes não são dados. Quando o sorvete é dado, sempre é mais fácil fazer igualando os espaços de um e do outro. Mas quando não é dado, vejamos. Primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a velocidade relativa: analisar os sentidos dos móveis. Eles estão no mesmo sentido ou se deslocam em sentidos opostos? Pelos sentidos das setas eu percebo que eles se deslocam em sentidos opostos. Aí você tem que lembrar daquela brincadeirinha que eu fiz com as mãos, ou seja, sentidos opostos a gente soma e no mesmo sentido subtrai. Aqui são sentidos opostos, então o que você vai fazer? Você vai pegar as duas velocidades e para calcular o VREL, velocidade relativa, VREL, você vai fazer velocidade de P mais velocidade de Q. Ou seja, o nosso VREL será dado por 90 km por hora mais 60 km por hora. Finalizando, a nossa velocidade de P em relação a Q corresponderá a 150 km por hora. Próxima etapa. Você aplica o vem sentar no triângulo. De acordo com o vem sentar no triângulo, a gente sabe que o intervalo de tempo
É a razão entre o espaço de um em relação ao outro dividido pela velocidade de um em relação ao outro. Nesse caso, qual é o espaço que um ocupa em relação ao outro? É a distância que os separa, 180 km, divididos pela velocidade relativa, 150 km por hora. Passamos a caneta aqui na dezena, passamos a caneta também aqui no 18 e no 15, na proporção de 6 para 5, e o resultado, após um intervalo de tempo correspondente a 1,2 horas, os móveis irão se encontrar. Depois você pode confrontar com o print que você fez da outra tela e perceber que os resultados são exatamente os mesmos. Mas eu te pergunto, primeiro você pode analisar quanto tempo se passou de vídeo, mas analisando a resolução, ela é novidade e você pode se sentir inseguro, mas tem uma coisa que você não pode negar, é bem mais simples resolver por velocidade relativa do que executando todo aquele processo para chegar ao sorvete, igualar os espaços, resolver a equação, achar o tempo e por aí vai. Mas, professor, você não terminou o exercício. Ainda falta descobrir em que espaço eles se encontram. Bom, para descobrir em que espaço eles se encontram, você identifica, você não colocou o A na origem dos espaços? Se você descobrir, desculpa, eu falei A, né, mas é o móvel P. Se você descobrir quanto o móvel P andou em 1,2 horas, você vai descobrir onde é que ele encontrou o móvel Q. E para descobrir quanto uma coisa anda, ou seja, o espaço percorrido por um móvel, basta você aplicar de novo o V insertar no triângulo, que nos garante que o espaço percorrido por um móvel é dado pelo produto entre a velocidade desse móvel, olha eu de novo, né? Sendo traído aqui por olhar a cidadezinha A, é móvel P. Ah, professor, e se eu pusesse A? O resultado ia bater do mesmo jeito, não é? Mas é que eu gosto de ser preciso naquilo que eu falo. Vezes o intervalo de tempo. Ah, professor, que burro, esqueceu de novo de pôr P. Não esqueci, é que o intervalo de tempo é igual para os dois. Então, não faz sentido diferenciar o de P do de Q. Então, você vai ter aqui o espaço percorrido pelo móvel P igual a 90 km por hora vezes 1,2 horas. E se você fizer essa conta, você vai encontrar 108 km. Mais uma vez, o resultado bate com aquele que você havia visto no print da tela anterior. Então eu vou sair de novo, vou deixar você fazer um print e a gente já vai voltar com o exercício 2. E agora a gente vai resolver o exercício 2. Não estranhe que a gente vai começar pela letra B. É só para dar continuidade ao que a gente já vinha discutindo no exercício 1. Lá vai. 2, 3, P e Q deslocam-se em trajetórias paralelas com movimentos uniformes de velocidades iguais a 40 km por hora e 60 km por hora. Voltamos então com o exercício 2, que trata do seguinte. Não estranhe que a gente vai começar pela letra B. É apenas para dar continuidade ao processo do exercício 1, ok? Lá vai então. 2, 3, P e Q deslocam-se em trajetórias paralelas com movimentos uniformes de velocidades iguais a 40 km por hora e 60 km por hora, respectivamente. O comprimento do trem P é 200 metros e do trem Q é de 300 metros. Determine o intervalo de tempo da ultrapassagem de um trem pelo outro, considerando os movimentos A no mesmo sentido, B em sentidos opostos. Veja, por que eu comecei pela letra B? Porque ele fala em sentidos opostos, que é o que a gente tinha feito no exercício anterior. Então nós vamos escrever aqui, ó. Começamos com sentidos opostos. Vejam, se ele tivesse dado as funções horárias de cada trem,
desconsiderando seus comprimentos, ou seja, suas dimensões, a gente já igualaria S de P igual a S de Q e mataria a questão. Mas ele não deu as funções horárias, então é melhor fazer pelo método da velocidade relativa. A velocidade relativa entre os trens VL, quando eles se deslocam em sentidos opostos, é a velocidade de um mais a velocidade do outro. Mais especificamente, a velocidade relativa entre os trens será igual a 40 km por hora mais 60 km por hora, o que totaliza uma velocidade relativa do trem P em relação ao trem Q de 100 km por hora. Com o valor da velocidade relativa, ele pediu para descobrir apenas quanto tempo um trem leva para cruzar o outro. Nós já aprendemos que o estudo do movimento de corpos extensos funciona da seguinte maneira: quanto tempo uma coisa leva para passar através da outra quando as suas dimensões são informadas? O tamanho de um mais o tamanho do outro vai te dar o espaço que eles devem percorrer durante a travessia. E se você aplicar o esconde-esconde no triângulo, você vai conseguir então descobrir o resultado que a gente precisa para esse intervalo de tempo. E o legal é que ele só pediu o intervalo de tempo. Então assim que você descobrir o ΔT, o problema está resolvido. Vejamos, aplicamos o esconde-esconde do vem sentar no triângulo. Então nós temos aqui o intervalo de tempo será dado pelo espaço que um trem precisa percorrer em relação ao outro, dividido pela velocidade de um trem em relação ao outro. Qual é o espaço que um trem precisa percorrer em relação ao outro? O tamanho de um mais o tamanho do outro, ou seja, 200 metros mais 300 metros. Qual é a velocidade de um trem em relação ao outro? Nós calculamos ali, 100 km por hora. E se a gente finalizar o cálculo com esses números, o que conseguiremos? Um grande problema. Porque você está misturando metro, sistema internacional, com quilômetro por hora, sistema rodoviário. Então, se você não fizer as devidas adaptações e, convenhamos, converter 100 km por hora em metros por segundo, significa dividir isso aqui por 3,6 e encontrar uma dízima periódica. Então, é muito mais sensato, embora não seja errado fazer daquele jeito, você converter isso aqui para 0,2 quilômetro e isso aqui para 0,3 quilômetro e em vez de colocar aqui 200 mais 300, que é um erro muito comum, e eu já deixei aqui de propósito para que você percebesse como é natural que o aluno vá por esse caminho, chegue a um resultado e não consiga achar a alternativa correta, ou pior, até ache uma alternativa, mas ela não será correta, e você não caia nessa pegadinha. Então nós vamos apagar isso aqui e vamos substituir pelos valores com as unidades devidamente ajustadas, ou seja, 0,2 mais 0,3, o resultado vai ser 0,5, ok? Então você vai ter aqui o intervalo de tempo correspondente a 0,5 dividido por 100, o que resulta em 0,005 hora. 5 milésimos de hora. Ah, professor, que número feio. Eu não tenho ideia de quanto isso é. Bom, se ele não especificou a unidade de medida, eu recomendo que você pare aqui. Mas se você quiser saber quanto isso é, para ficar uma coisa mais bonita, é só multiplicar por 3.600, já que uma hora tem 3.600 segundos, então você faz assim, ó, 5 milésimos vezes 3.600. Imediatamente a gente já passa a caneta na centena, o resultado então vai ser 5 vezes 36 dá 180, dividido por 10, 18 segundos, ok? Então se você quiser converter isso aqui para segundos, o resultado é esse aqui, ó. Mas como eu disse, num vestibular não arrisque.
Se ele não especificou a unidade e é um exercício discursivo, chegou no 0,005 hora, passa para o próximo. Aliás, eu vou deixar a lousa aqui para vocês fazerem um print dessa tela. Deixa eu só apagar esse rascunho aqui. E já volto com a resolução do item A. E voltamos com o item A, onde devemos considerar os dois trens se deslocando no mesmo sentido. Ora, se eles se deslocam no mesmo sentido, como é que eu vou calcular a velocidade do trem P em relação ao trem Q? Simplesmente somando as duas, ou melhor, desculpem, subtraindo as duas velocidades. Aí eu sempre sugiro a vocês fazerem a subtração, a maior menos a menor, para evitar que você caia num sinal negativo e tenha que trabalhar com a notação modular, tá? Mas se você quiser fazer em qualquer ordem, tudo bem, só não esqueça que esse resultado se obtém em módulo, tá? Então nós vamos ter aqui velocidade do trem P em relação ao trem Q, 60 km por hora menos 40 km por hora. Portanto, a velocidade relativa entre os trens corresponderá a 20 km por hora. Uma vez que você tem essa velocidade, você aplica o vem sentar no triângulo, que nos garante o seguinte: o intervalo de tempo para que os trens se encontrem vai ser a razão entre o espaço que um trem deve percorrer em relação ao outro, o ΔS réu, e a velocidade que um trem apresenta em relação ao outro, o V réu. O espaço que um trem precisa percorrer em relação ao outro, como sempre, quando se trabalha com corpos extensos, é a soma do tamanho de um trem com o tamanho do outro. Ou seja, 200 metros, que a gente já converteu no item anterior para 0,2 km, para que as unidades ficassem compatíveis, com 300 metros, ou seja, 0,3 km. Isso vai ser dividido por 20 km por hora. Então, nós vamos dividir 0,5, ou seja, meio quilômetro, por 20 km por hora. O resultado disso aqui, 0,5 dividido por 10 vai dar 0,05. Como não é por 10, é por 20, você pega a metade, que é 0,025. Então, eles gastarão 25 milésimos de hora para se cruzarem. E como eu disse, não havendo nenhuma sugestão no enunciado de unidade, o problema acaba aqui. Mas como eu sei que você é uma pessoa curiosa e quer saber quantos segundos nós vamos ter aqui, é só pegar esse número e multiplicar por 3.600, já que cada hora corresponde a 3.600 segundos. Então, esses dois elementos aqui jogam a vírgula duas casas para cá, você vai ter 36 vezes 2,5. 36 vezes 2,5 vai dar 90 segundos. Portanto, se eles estiverem se movendo no mesmo sentido, o tempo será correspondente a 90 segundos. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta a aula. Se não quer perder as próximas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você seja avisado. Até breve.